Para darmos continuidade aqui no estudo da calorimetria, nós vamos então entrar no mérito da mudança de fase. A mudança de fase nada mais é do que a mudança de estado físico da matéria. Então nós temos aqui um exemplo que faz essa abordagem. Nós temos lá uma pedra de gelo de 25 gramas está a menos 1 grau Celsius, sendo então exposta ao ambiente, ficando lá até derreter totalmente. Sendo C igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius e L igual a 80 calorias por grama, determine a quantidade de calor necessária para derreter totalmente essa pedra de gelo. Bom, a pedra de gelo, para ela então derreter totalmente, ela vai passar por dois estágios. Então, o primeiro estágio é no qual ela recebe primeiramente calor sensível e o segundo estágio ela vai receber calor latente. Como funciona isso? Quando a pedra de gelo foi tirada lá do congelador, ela estava a uma temperatura abaixo de zero e o estado físico era o sólido. No decorrer do tempo, ela vai então absorver calor do ambiente, até então parte dela permanecer no estado sólido e a outra parte está no estado líquido. Bom, então a temperatura dela vai variar de -1 até 0 grau. Quando ela chegar a 0 grau, ela vai estancar nessa temperatura. Aí então ela vai entrar no processo de derretimento propriamente dito. Então, desse estágio aqui, ela vai passar para esse outro estado físico, tá? No caso do estado líquido, tá? Só que aí, para ela variar a temperatura daqui para cá, ela precisa absorver calor sensível. Daqui para cá, ela já vai absorver calor latente. O que o problema requer é que você obtenha a quantidade total de calor para que essa pedra derreta totalmente, passe do estado sólido para o estado líquido. Bom, então para a gente obter essa quantidade de calor, precisamos conhecer os dados que o problema informou. Então nós temos lá a massa, que é 25 gramas, vamos representar por N, M. Nós temos a temperatura inicial, que é -1 grau Celsius, tá? Temos a temperatura final, que vai ser 0 graus. Temos o calor específico da água, que é igual a 1, e temos a latente de fusão do gelo, que é igual a 80. Bom, como o problema requer que a gente calcule a quantidade total de calor, devemos saber que para a pedra de gelo passar do estado sólido para o estado líquido, ela vai ter que passar por dois estágios, ou seja, vai ter que receber dois tipos de calor. No caso, calor sensível, tá? Para mudar a sua temperatura, e em seguida o calor latente, que é para que ela derreta totalmente. Portanto, essa quantidade total de calor vai ser a soma do calor sensível com o calor latente. Então, toma a liberdade e escreva matematicamente que o calor total é igual ao calor sensível mais o calor latente. Esse calor sensível eu não tenho, mas eu posso calcular. É igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esse calor latente também não tenho, mas também posso obter. É a massa vezes a latente de fusão do gelo. Bom, como todos os dados necessários já estão cedidos pelo problema, então agora vamos para a substituição, cada um no seu devido lugar. A quantidade total de calor para derreter o gelo é o que eu estou procurando, então aqui eu repito. Aonde era M, substituo pela massa de gelo que eu tinha, 25. No lugar do C é o calor específico da água, que é igual a 1. Então no lugar do C é 1. No lugar do ΔT é quem? A variação de temperatura. Bom, mas qual é essa variação de temperatura? Se o gelo estava -1 e foi para zero, então a variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. A temperatura final, que no caso é zero, menos a temperatura inicial, que é -1. -1 eu escrevo entre parênteses. Fazendo aqui o jogo de sinal menos com menos, vai para mais. Portanto, ΔT vai ser igual a quantas unidades? Uma unidade. Então, aonde era o ΔT, no lugar dele, para esse caso, eu substituo por quem? Por 1. Se tivesse a -2, então aqui no lugar do ΔT seria 2. Se fosse -3, seria quanto? 3. E assim sucessivamente. Continuando, no lugar do M vai ser 25, no lugar do L vai ser 80. Na primeira parcela, 25 vezes 1 vai dar
25. Na segunda parcela, 25 vezes 80 vai dar 2.000. Somando ambos, o resultado que nós vamos ter, 2.025 calorias. Esta, então, seria a nossa resposta.